Estamos em 2013 e de um tempo pra cá os zumbis ganharam muito destaque na sociedade. O que antigamente só aparecia em filmes de terror e só a galera mais hardcore curtia, hoje virou modinha no mundo todo. Mas vamos nos aprofundar no assunto e aprender a origem dessa zumbizada toda em mais uma aulinha do Mr. Pumpkin. Os zumbis existem há muito tempo na literatura, e existem várias teorias e modos de como pessoas passam a ser zumbis. O mais clássico e o primeiro de todos era por feitiçaria, onde só algum feiticeiro poderoso poderia ressuscitar os mortos e escravizá-los para seus próprios fins. Como eles estão mortos, o corpo decomposto impede eles de se movimentarem na velocidade normal de uma pessoa viva, por isso eles são tão lentos, e eles não conseguem falar, apenas gemer ou grunhir. Com o tempo, vários outros tipos de infecções foram surgindo. De feitiçaria foi para radiação e coisas do gênero, até chegar em um vírus, que é o mais comum hoje em dia. Esses vírus podem ser naturais, de laboratório ou qualquer outra coisa, mas não importa, o resultado sempre é o mesmo. Porém, esses zumbis de hoje em dia são conhecidos como infectados. Eles não eram mortos antes do apocalipse começar, eles eram pessoas vivas que foram infectadas pelo vírus, acabaram morrendo e voltando um tempo depois. Mas saindo da literatura e indo pro cinema, o primeiro filme de zumbi feito foi White Zombie, de 1932. O filme se passa no Haiti, onde um cara muito malvado chamado Legendary escravizava pessoas, as transformando em zumbis por meio de uma poção. Nessa época, o motivo de transformação era essa tal poção, e o conceito continuou na sequência Revolta dos Zumbis, de 1936. Foi então que o mito George A. Romero, mais conhecido como Mestre dos Zumbis, resolveu tirar uma história de zumbis do livro Eu Sou a Lenda. Sim, existe um filme desse livro nem tão velho assim, protagonizado pelo Will Smith, e muito bom. Só que no caso do Eu Sou a Lenda, o apocalipse não é de zumbis, como muitos confundem, e sim de vampiros. Mas são daquele tipo de vampiros que já estão perdendo a sua forma humana, porém ainda não podem ser chamados de ghouls, porque os ghouls têm uma aparência mais monstruosa. Foi então que Romero deu à luz a um dos mais clássicos filmes de terror da história, A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Foi esse filme que deu origem ao gênero apocalipse zumbi, que é o mais comum hoje em dia. Esse filme é o significado de lucro. Romero fez o filme gastando meros 114 mil dólares e faturou 12 milhões em seu país e mais 30 milhões internacionalmente. Aprendam, investidores! Na época do lançamento não havia essas paradas de censura, então geral foi assistir o filme e acabou traumatizado ao ver as cenas gore dos zumbis comendo as pessoas. Por isso o Romero foi muito criticado. Não foi apenas por isso que ele foi criticado, mas ele sempre costumou fazer críticas aos problemas da sociedade. E em A Noite dos Mortos-Vivos, o protagonista era um cara negro, e ele constantemente dava ordens para os outros personagens, que eram brancos, então isso irritou a galera mais do que as cenas pesadas. Digamos que não foi a intenção dele fazer isso, pois para ele o protagonista era apenas um ator que aceitou um cachê baixo, mas ele gostou do que viu e passou a colocar mensagens subliminares em todos os seus filmes. Então os filmes de Romero não são apenas produções sem sentido que focam apenas zumbis e estaçalhando pessoas, é muito mais do que isso. Em 1978, o filme recebeu uma sequência, O Despertar dos Mortos. Isso gerou uma série de filmes de terror do mestre, como Dia dos Mortos, Terra dos Mortos, Diário dos Mortos e A Ilha dos Mortos. Quanto morto nessa bagaça! Mas dos filmes de Romero surgiram filmes mais zoeiros, como A Volta dos Mortos-Vivos, de 1985, que marcou a primeira fala de um zumbi no cinema, Brain, ou cérebro. Foram os zumbis desse filme que ficaram conhecidos por comerem apenas cérebro, enquanto os de Romero comiam qualquer parte humana. Porém esses filmes não focam apenas no gore, e são meio comédias também. Inclusive o grande diretor Peter Jackson, responsável pela trilogia O Senhor dos Anéis e atualmente O Hobbit, já fez o filme de zumbi, Fome Animal, de 1992, que se enquadra nesse filme de zumbi comédia. Os filmes de zumbi vêm sendo lançados até hoje. Atualmente temos o World War Z em cartaz e parece até que o jogo Dead Island terá sua versão em filme. Vamos esperar e ver no que dá. Ah é, também tem aquele Meu Namorado é um Zumbi... Não, isso não é um zumbi, não caiam nessa. Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma. É claro que a zumbizada não ia ficar apenas nas telonas. Logo ela já ganhou seu espaço no mundo dos games também. O primeiro jogo de zumbi pai do gênero Survival Horror foi Alone in the Dark. Pode ser que talvez haja jogos envolvendo zumbis mais antigos que esse, talvez pro Atari ou Nintendinho, mas Alone in the Dark é reconhecido como o pai do Survival Horror, assim como o jogo que introduziu e eternizou os zumbis no mundo dos games. Alone in the Dark foi lançado em 1992 para PC, e se você olhar esse jogo hoje você pode até dar risada, porque como um jogo bizarro desses poderia ser o pai do Survival Horror? É estranho mesmo, mas na época os PCs do planeta eram todos da Xuxa, então os gráficos do jogo eram top. Você controla o detetive Edward Carnby, a fim de investigar uma mansão onde ocorreu um suicídio. Acho que só essa sinopse já tá boa. Se quiser saber mais, jogue.
O primeiro jogo de zumbi a ficar realmente famoso foi o eterno Resident Evil, lançado em 1996 para PS1. Se Alone in the Dark criou survival horror, Resident Evil foi quem popularizou o gênero, e eu desconfio de alguém que não conheça a história do jogo, mas eu vou dar uma sinopse mesmo assim. No jogo temos duas campanhas com dois personagens diferentes, Chris Redfield e Jill Valentine, porém as duas se passam na mesma mansão. Chris e Jill fazem parte de um grupo chamado STARS, e a sua missão inicial era investigar alguns assassinatos que envolviam canibalismo, porém eles acabam ficando presos nessa mansão após serem perseguidos por cães zumbis, e daí cabe a você sobreviver e investigar o lugar. Quem é que não lembra do primeiro zumbi do jogo? Se você ver essa cena em uma noite chuvosa e que esteja trovejando, você se borra até hoje. Com o sucesso, Resident Evil acabou originando uma série, mas é uma pena que os jogos atuais estejam tão fracos e desfocados nas suas origens, não é? Também temos The Zombie Ate My Neighbors, Os Zumbis Comeram Meus Vizinhos, em português, lançado em 1994 para SNES. O jogo é simples, porém muito divertido. Você controla Zack ou Julie e precisa resgatar sobreviventes enquanto enfrenta zumbis e outras criaturas do mal. O jogo se torna bem mais divertido quando jogado com um amigo, fica a dica. Avançando um pouco no tempo, veio o poderoso Left 4 Dead, em 2008, um jogo que não foca apenas na sobrevivência, mas também no trabalho em equipe. O jogo gira em torno de 4 sobreviventes, que são imunes ao vírus, Zoe, Bill, Francis e Louis. O forte do jogo é o multiplayer, jogando ele com amigos é muito da hora mesmo, tanto o primeiro quanto a sua sequência, que fez mais sucesso ainda. Mas não é pra menos, o jogo foi lançado por nada mais nada menos que a Valve, a criadora de Half-Life, que no caso Half-Life 2 foi considerado o jogo da década no Video Game Awards 2012. Quase nada, né? Indo para a geração atual, nós temos aí Dead Rising, um jogo onde você é colocado em um shopping infestado de zumbis, e você tem que enfrentar centenas deles ao mesmo tempo. Mas Dead Rising também tem o seu fator zoeira. Quem nunca se imaginou matando zumbis de cueca com uma arma improvisada? Pois é, em Dead Rising você pode usar roupas muito toscas e usar qualquer coisa de arma. Acho que é isso que faz ele ser divertido. Dead Island já é outro jogo de zumbi que consegue ter trailers estupidamente bons, daí todo mundo bota fé no jogo, e quando vai ver, não é nem metade do que a gente esperava. É só mais um jogo de zumbi, em que você pode escolher entre 4 sobreviventes em uma ilha paradisíaca infestada, e é claro, sobreviver. Os jogos de zumbis também receberam alguns jogos online, uma espécie de MMO. Tivemos o famoso DayZ, um múltiplo jogo Arma 2, em que o foco é apenas sobreviver e não sair matando tudo que vem pela frente. E teve o WarZ, que recentemente mudou seu nome para Infestation, provavelmente por alguma coisa relacionada a direitos autorais. E o que seria esse vídeo se ao menos citarmos The Walking Dead, um dos grandes motivos dos zumbis estarem tão populares hoje. The Walking Dead foi originado de uma HQ, e depois veio a sua série e o jogo, mas vamos falar sobre isso em um vídeo específico, certo? Acho que já falamos demais sobre zumbis hoje, então o vídeo vai ficando por aqui. Aliás, a dica que eu volto a dar pra vocês é: não saiam do cinema antes dos créditos acabarem, pois quase sempre tem uma surpresinha depois dos créditos. A mesma coisa vale para os meus vídeos no YouTube. Espero que vocês entendam essa charada. Então o vídeo fica por aqui e por hoje é só. Over the damn place. Are you trying to get out of here? Because you should be. I know who you are. You're a convicted killer. Keeps me from dancing with the one I love. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. I hope you know what you're doing with her. Ask not for whom the bell tolls. We gotta go! It tolls for thee. I know who you are, and I know you're a killer. Do you think things will ever be normal again? Yeah, I do.
I hope so.